2.3 hoje, né, pastor? 3.0, né? É um motorzão, né? Glória a Deus. Vamos orar e pedir ao Senhor que abra os nossos entendimentos para recebermos tudo que Ele tem para nos ensinar nessa noite, amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui e mais uma vez podermos compartilhar a Tua palavra, aprender a Tua palavra, Senhor. Que tudo nesta noite seja para o nosso crescimento espiritual, Senhor. Que possamos aprender ainda mais, Senhor. Usa o Teu Filho, nosso pastor, que vai ministrar a Tua palavra. Que esse estudo seja bênção para cada um de nós, para aqueles que vão assistir depois no YouTube. Senhor, abençoa, Deus. Que a Tua maravilhosa graça seja sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber o pastor Paulo Júnior, que vai ministrar a palavra. Amém, meus irmãos, boa noite, a paz de Cristo para a sua vida. Está todo mundo bem aí? Amém? Tem ninguém com frio não, né? Tem? Em Manaus tem alguém com frio? Sério? Mas está tudo bem mesmo? Está perguntando uma dúvida, né? Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje é a aula Correndo para Casa a Toda Velocidade. O nosso motor aí já está com 3.0. Só falta pegar o motor turbo, né, de 4.0, né, que é o motorzão aí. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Mas eu gostaria que você fosse abrindo aí a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Nós vamos ler do versículo 17 ao 21. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 17 ao 21. Todos acharam? Podemos ler? Está escrito assim a palavra do Senhor: Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhe disse muitas vezes, e o digo novamente, com lágrima nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu apetite, o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. É de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Amém, queridos irmãos? Então nós vamos só fazer aqui uma recapitulação. É essa a palavra. Que eu fico nervoso, gente. Não sei se acontece com vocês. Parece que não, mas sim, é verdade. Então, nesse capítulo número 3, então nós dividimos ele aqui em 3 pontos, né? Onde do versículo 1 ao 11, né, o apóstolo Paulo, ele descortinou o seu passado. Ele fala de quem ele era, de quem ele foi, o perseguidor da igreja. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, que falava em hebraico, né? Então, por onde ele passou, ele mostrou quem ele era, né? Nós vimos isso de 1 a 11. No entanto, quando nós vamos do versículo 12 a 16, ele fala que tudo isso, né, tinha um valor menos que lixo, porque ele começou a entender o propósito pelo qual Cristo o alcançou. Então, no que foi a nossa aula passada, né, então ele lançou uma luz sobre o seu presente. E hoje
né, o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui um apontamento para o seu futuro, que é o que nós vamos estudar hoje, do versículo 17 ao 21. Era para eu ter colocado aqui na tela, né, o texto, mas tudo bem. Todo mundo já leu. Meus irmãos, então, nós vimos na aula anterior, o atleta, né, o Paulo, ele usa essa figura dos jogos grego-romanos, para falar aos filipenses, para fazer essas lições. Então ele está falando da corrida, e o alvo dele dentro dessa corrida era alcançar a semelhança de Cristo, era alcançar o padrão de Cristo, era ter um nível de transformação ou entrar em conformidade com o caráter de Cristo. Então ele pega aqui uma ilustração de um atleta, né? Então que nós devemos correr, nos esforçarmos, nos disciplinarmos para esse alvo. E qual era o alvo dele? O alvo dele era Cristo, era a transformação, atingir a transformação, né, tanto em santidade como um conhecimento. Ele queria conhecer a Cristo, né? Esse era o seu alvo, era conhecer a Cristo, e esse conhecimento era um conhecimento transformador e santificador. Então o seu alvo era ser semelhante a Cristo Jesus. Então agora, e nós vimos esses 3 pontos. E meus irmãos, nós já falamos muito. Nós não falamos não, nós aprendemos, né? Tanto em Romanos, aprendemos em Gálatas, aprendemos no Filipenses, a questão da justificação pela fé. Eu estou apertando aqui no meio, cara, pensando que é o outro. É porque a gente foi abençoado, tá, irmão? Tem um negócio aqui, ó. Rapaz, abre até carro, eu acho. O alarme do carro é forte, é forte. Meus irmãos, e por que, se você for ver, que a gente insiste tanto em bater nesse ponto? Porque, meus irmãos, se nós, como cristãos, não entendermos o que é justificação pela fé, nós não entendemos nada. Não entendemos nada. Então é por isso que nós estudamos isso. E todo esse cuidado, né? Eu vi uma postagem do Calil, do John Stott, que na verdade ele que faz esse complemento. Eu agia dessa forma, mas nunca tinha falado disso, né? Então ele fala, porque sim, né? A justificação pela fé. Nós somos salvos unicamente e justificados pelo Cristo Jesus, né? Então a justificação nada mais é, meus irmãos, que é a conta, é a dívida que nós tínhamos para com Deus, por causa do nosso pecado. Então ele quitou essa conta, pagou essa conta lá na cruz, e nós fomos justificados, nós fomos declarados justos. Ou seja, a punição, o pecado, ele exige punição. Então quem era para ser punido éramos nós. Então ele é o nosso substituto legal, ele trocou de lugar conosco, e Deus imputou a justiça de Cristo em nós. Ou seja, quando Deus olha para você, Ele simplesmente não vê você, Ele vê a justiça de Cristo depositada na sua vida. Então é por isso que você já tem que ficar alegre, né? Porque tem gente que está com medo de ir para o inferno. Então Ele já te livrou disso aí, cara. Se você crê em Jesus, para o inferno você não vai mais. Você está livre da condenação. Mas aí, para aí, não. Então aqui, meus irmãos, são as etapas. A salvação, ela tem 3 etapas. A primeira é justificação. Nessa daqui é uma obra total de Deus. Não tem participação nenhuma nossa. Aqui foi o que nós vimos na aula anterior, uma parte, que é a santificação, que é o processo que nós vamos entrar em conformidade segundo a imagem de Cristo. Ou seja, é uma obra graciosa do Espírito Santo em nós, porém é uma obra da graça, mas não nos isenta de responsabilidade. Ou seja, nós cooperamos também para essa obra santificadora. Existe uma participação nossa. Mas no final, o mérito é todo de Deus. Simplesmente porque nós fomos chamados para isso. E hoje, nós vamos para o final da corrida, que é a glorificação. O que é a glorificação? Será o dia que o pecado será totalmente erradicado na nossa vida, e nós teremos o corpo transformado segundo o corpo de Cristo, que é o que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá. Então sai a figura do atleta. Nós vamos passar agora para a figura
do Paulo, Paulo o pastor, o apóstolo Paulo, vou chamar de Paulo. Gente, se você conhecer um Paulo, todo cara que tem o nome de Paulo, ele é gente boa, todo é legal. Todos. Amém, meus irmãos? Então, destaco aqui nesse primeiro ponto, Paulo é aquele que dá exemplo de doutrina e de vida. Nós vamos ver no versículo 17. Paulo é o pastor, é aquele que protege. O pastor é aquele que exorta com firmeza e com lágrimas. E Paulo é o pastor é aquele que não se engana acerca dos falsos mestres. Isso aqui eu peguei do filme. Se você tiver a oportunidade de ver mesmo, Paulo, o apóstolo de Cristo. No mínimo, assistindo esse filme, eu prometo para você, no mínimo você vai sentir muita vergonha. No mínimo você vai se sentir muito humilhado. Porque quando nós olhamos para a vida desse homem e comparamos com a nossa, você fica, cara, eu sou é isso mesmo, né? Amém, meus irmãos? Então vamos lá para o versículo 17. Volta, não era para entrar isso agora. O versículo 17 está escrito assim, ó, ele vai falar: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem vosso exemplo. Então ele usa essa palavra irmãos, né, para orientar e para corrigir os filipenses. Na verdade ele está se identificando, né, com os irmãos em Filipos, para que eles aceitem melhor as suas palavras. Então Paulo aqui, meus irmãos, às vezes alguém entende como se fosse algo arrogante, quando ele fala, olha, irmãos, sejam meus imitadores. Na verdade, ele não é arrogante aqui, em nenhum momento. Quando ele diz para seguir o seu exemplo, ele está sendo prático. Ele não está sendo aqui, por exemplo, o Chapolin Colorado, né? Não contavam com a minha astúcia, né? Sigam-me os bons. Não, ele não está passando isso. Ele simplesmente está sendo... é prático, porque se nós formos ver nos versículos anteriores, por exemplo, no 12 e no 13, ele vai falar, olha, não estou dizendo que obtive tudo isso, eu não alcancei a perfeição. No versículo 13 ele vai falar novamente, ó, não, irmãos, não a alcancei, mas concentro os meus esforços nisso, que vai correr para o alvo. Então, ele está falando, olha, eu não sou perfeito, eu não cheguei lá, eu não alcancei lá. Então essa é a definição de Paulo para maturidade. Então, queridos irmãos, ele era modelo tanto na teologia quanto na vida. Seu ensino e seu caráter eram aprovados. Sua vida confirmava a sua doutrina, e sua doutrina norteava a sua vida. Os filipenses precisavam observar a vida desses homens piedosos e replicar o padrão que eles seguem. Maturidade vem por meio de imitação de crentes maduros. E, meus irmãos, quando ele fala... E qual é o padrão? Que ele fala, no versículo 17, ele está falando, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Então não é só ele, tem mais gente aqui envolvida. Então o padrão é aquilo que nós estudamos lá em Filipenses 2, no capítulo 3 e 4. Que ele vai falar lá que, olha, qual é o padrão? São que nós não coloquemos ou não colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, que nós colocamos o nosso interesse, o interesse do próximo ao invés do nosso. Substitua ou corrija isso no nosso coração, e nós vimos a motivação pelo qual Cristo também fez dessa forma. Meus irmãos, e ele usa uma palavra aqui que fala observar, que significa fixar o olhar sobre ou mirar. Meus irmãos, e desorientado é o crente que acha que não precisa desse tipo de influência. Então ele está se colocando como exemplo, como doutrina, dizendo, olha, eu não sou perfeito, mas aquilo que ele pregava, que ele ensinava,
ele dava tanto um exemplo prático de vida. Não é aquela coisa, olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O mesmo o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo número 9, ele vai falar lá no finalzinho, ele vai falar, olha, eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à servidão, para que não tendo eu pregado, não entre em contradição com aquilo que eu preguei. Então ele se esforçava para que tudo aquilo que ele ministrava e pregava, ele vivesse aquilo que foi ensinado. Então ele está falando de exemplo. E na verdade, meus irmãos, o que ele está trazendo aqui para a gente é o princípio do discipulado. Jesus disse lá em Mateus 10, 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre. E meus irmãos, nós vamos já fazer uma aplicação aqui. Lá em Mateus 18, 6, está falando que ai daqueles, né, que se colocam como pedra de tropeço aos pequeninos. Então nunca devemos fazer com que os outros crentes tropecem por causa da nossa maneira de viver. Ora, meus irmãos, eu não vou entrar em detalhes, nem vou gastar muito tempo com isso. Mas assim, nós temos visto aí uma parlamentar que se diz pastora, pelo menos ela fala, né? E ela está envolvida em grande escândalo. Né? Ela está envolvida em grande escândalo e a acusação sobre ela é gravíssima. Na verdade, não é acusação, a grande questão é quem está acusando, né, que é o Ministério Público. Então está envolvendo a federal. Então esses caras, eles não acusam sem base, não. E meio que é pastora que cuidava de várias pessoas, adotou várias pessoas e cuidava, enfim. Mas no fundo, nós conseguimos perceber que tudo isso era fachada, né? Era só uma capa, que era uma máscara que agora caiu e veio à tona. Mas o que me preocupa, ela vai ser julgada, né? Vai ser julgada e ela está morrendo de medo de que se caçarem ela, a casa cai. Ela já fez vídeo chorando, se me caçarem, porque ela sabe. Enfim, eu não quero, cabe à justiça tomar de conta disso aí. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que o que fizeram, pastor? O que estão fazendo, Calil? Estão pegando vídeos dela, pregando, falando sobre o amor, sobre o cuidado com a família, sobre relacionamento, sobre casamento, como manter o seu casamento, como amar os seus filhos. E estão pegando tudo isso aí e estão querendo, através dela, distorcer. Olha aí, tá vendo? Estão querendo meio que descredenciar o evangelho por causa do mau exemplo dela. Então ela tem que entender uma coisa, que ela é uma pessoa pública. E mesmo ela sendo uma pessoa pública, tudo que ela fazia, ela usava o nome de Deus. Então meio que virou assim, que é um descrédito. Aí, olha aí os crentes, como é claro que isso é um caso à parte. Mas o que Jesus está falando, ai daqueles que veem o escândalo. E ele vai falar, olha, era melhor amarra, entendeu? Uma corda no pescoço, junta com uma pedra, te joga lá no Rio Negro, ou então no mar. Seria melhor para você do que a partir de você vir o escândalo. Que assim, meus irmãos, não é porque aquele que ministra, que prega, não é porque ele tem deficiências de caráter, que isso vai descredenciar a palavra, que isso vai descredenciar as escrituras. Mas você vê que o apóstolo Paulo está querendo confirmar, olha, o que eu prego para vocês é o que eu estou vivendo, então sei de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, que ele vai falar lá em Coríntios, porque o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. Então, meus irmãos, e isso, né, as pessoas querem usar muito isso para querer denigrir a imagem do evangelho. Eu falei, não, cara, não tem nada a ver com isso. Ela vai responder pelo crime dela. E de maneira nenhuma isso pode esfriar a nossa fé. Eu fico triste. Eu fico triste não é nem por ela, porque ela vai responder por isso. É por causa que tudo o evangelho está em jogo. Então tudo aquilo que pregavam, né, o mundo vai tentar fazer que aquilo que ela pregava era mentira.
Entendeu? Porque assim, meus irmãos, o pastor Neto pregou uma coisa muito interessante aqui na ministração dele, porque às vezes nós fazemos parecer que nós vendemos algo que nós nem mesmo compramos e nem mesmo consumimos. Meus irmãos, eu tenho um colega, um amigo do trabalho, cristão, pastor, e ele casado, só que ele resolveu se envolver com uma outra pessoa. E acabou isso num divórcio. Só que quando ele foi por divórcio, que ele chegou na frente do juiz, o juiz não era cristão, mas o juiz interrogou eles. E o juiz foi lá: vocês têm certeza disso? É isso realmente que vocês querem? E eles falaram: não, é isso mesmo que nós queremos e tal. Porque o juiz, ele nunca quer sentenciar sobre o divórcio, né? Porque tinha filhos, tinha família, tinha bens. Então o juiz, ele queria apaziguar, né? Ele só não queria exercer o juízo sobre aquilo. Ele queria que de alguma forma se resolvesse. Mas o juiz, eu penso que Deus usou ele para falar com esse cara. E o que ele ouviu foi duro, foi pesado. Ele falou: eu vejo aqui que vocês se dizem cristãos, né, evangélicos, e vocês pregam o amor, né? Vocês pregam o amor, vocês pregam a família, vocês pregam a união, vocês pregam o amor com o próximo, com o cuidado, com o casamento, pela família. Vocês falam muito sobre isso. Mas é totalmente contraditório vocês estarem aqui, no meu gabinete, vindo aqui se divorciar. Que amor é esse que vocês tanto pregam lá? Eu não consigo entender. Que família é essa que vocês dizem viver? E o juiz, agora já pensou você ouvindo isso? No juiz que não é cristão, meio que o juiz, né, está pregando, né, para ele. E ele veio me reportar sobre isso. Eu falei: cara, que vergonha. Na verdade, é ou não é, meus irmãos? Que vergonha esse irmão passou diante do juiz. E ele, né, o juiz pegou, tipo assim, ele ficou meio que, eu não vou lá na igreja de vocês, pô. Vocês pregam uma coisa que vocês nem vivem. Vocês falam de um amor que esse amor nem está em vocês. Vocês me convidam para ir lá? Eu não. Não, ai daqueles por onde vem o escândalo. Meus irmãos, o nosso crescimento em santidade é acelerado quando somos influenciados pelos mentores espirituais certos. Meus irmãos, procure irmãos piedosos, que você vê que conhece tanto as escrituras, mas que você consegue enxergar na vida dele mesmo uma vida piedosa, que ele age pelo menos de acordo ou em proximidade com aquilo que ele ensina, com aquilo que ele prega, com aquilo que ele vive. E quando o apóstolo Paulo está falando aqui de exemplo, tanto de vida como de doutrina, isso se estende por toda a nossa vida. Um exemplo como pai, como líder, como pastor, como mãe, no trabalho, é em tudo, né? É em tudo, exatamente em tudo. Mas, meus irmãos, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Na verdade, a pergunta, irmãos, eu uso esse recurso e eu vou entregar o segredo para vocês agora. Na verdade, não é segredo. Eu uso muito, o Calil também usa, porque nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que ele fazia muito isso. Então a pergunta ela é retórica. O que é pergunta retórica? Eu vou fazer algumas perguntas, mas eu não estou interessado, não é que eu não estou interessado, não é o meu objetivo ter a resposta da pergunta. O meu objetivo é ou afirmar ou negar alguma coisa que está sendo ensinado. Amém? Então a Nova Aliança 78 também é cultura, então a gente aprende aqui. Amém? Então, segue a primeira pergunta. Pô, saiu tudo de uma vez, era para ir de uma a uma, cara. Paciência, deixa aí. Meus irmãos, a quem você está imitando? A quem? É uma pergunta. E é exatamente isso que nós vimos, né? E temos aprendido esses dias todos. Então, a quem é que você está imitando? Aí você pensa, quem é o seu exemplo de vida? A quem você está imitando? O apóstolo Paulo aqui, ele está dando referência. Olha, sede meus imitadores, ou segui o meu exemplo, observe o meu exemplo, assim como eu sou de quem? De Cristo.
E a segunda pergunta, irmãos, cara, você se recomendaria como exemplo? Você se recomendaria como exemplo? Bom, pensando bem, é que, Então, se você se recomendaria como exemplo, né? E, por último, você é exemplo? Sim ou não? Né? Então, isso é para entrar um parafuso aí na nossa cabeça, né? E deixar ele girando. Deixar ele girando, porque, meus irmãos, nós como cristãos, nós como salvos em Cristo Jesus, é dever nosso, nós devemos elevar a ética, elevar a moral. Entendeu? Elevar a moral. Nós somos as pessoas que temos que puxar isso para cima. A ética, a moral, o bom caráter, o bom exemplo. Somos nós. Porque se a igreja não faz esse papel diante da sociedade, coitada da sociedade. Se nós como igreja não puxamos, não elevamos o nível, né, ético e moral acerca do que aprendemos, fica meio até que desnecessário a existência da igreja, né, se não for para ser isso, porque nós somos agentes de transformação. Então nós já vimos, cara, você está sendo copiado, você está sendo observado, alguém está de olho em você e se espelhando em você, alguém está aprendendo com você. Agora, resta saber se é positivamente ou negativo, né? Ou será que alguém olha para a gente e diz, olha, poxa, eu quero ser igual o pastor Elias? Ou alguém olha para mim e diz, Deus me livre, ser igual o pastor Paulo. Deus, misericórdia, eu não. Você já viu aquelas pessoas que se dizem cristãos e as pessoas tomam um susto? Não, eu sou cristão, sou lá da igreja Nova Aliança. O cara, o quê? Tu é o quê? Eu sou cristão. Sério? Deixa eu tocar aqui para ver se tu está com febre. Por que isso? Porque as pessoas não percebem. E não é, meus irmãos, não é uma questão de fazer parecer que nós somos, porque essa capa vai cair um dia. Você já viu gente que andou todo o tempo certinho na igreja ali, está na igreja, todo certinho, comportadinho, mas no dia que se desviou, você fica, cara, eu não acredito que essa pessoa é essa pessoa, porque a maneira como ele está procedendo agora é totalmente desconhecido. É porque ele sempre carregou uma capa, uma máscara, e agora a casa caiu. E ele está revelando quem realmente é. Então, meus irmãos, nós devemos elevar isso aí, como um exemplo mesmo. Amém? Então, esse é o esforço do apóstolo Paulo. Veio aqui a última, ele animou só 2. Então, vamos para o versículo de número 18. No versículo de número 18, ele vai falar... cadê? Deixa aqui, meu irmão, que eu perdi a minha contagem. Está aqui. Fala, pois, como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja a conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Ele usa aí uma conjunção, que é pois, que ele está fazendo um elo de ligação. Então ele está fazendo um elo de ligação, vivendo de acordo com a verdade da cruz, do versículo 18, e segundo a vinda de Cristo, que é o versículo 20. Em outras palavras, quanto às verdades sobre a cruz e a segunda vinda de Cristo são assimiladas, certamente o caminho de vida segue naturalmente. Então, o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele pregou a verdade e denunciou o erro. Ele promoveu o evangelho e combateu a heresia. E nós percebemos que ele era duro. Tanto ele como Cristo, acerca dos falsos mestres, assim, o tom deles é sempre muito alto. A gente não está acostumado, Calil, com coisa boa, entendeu?
Então, a natureza pecaminosa é propensa a saltar de um extremo a outro, ou seja, do legalismo à libertinagem. Assim, esses falsos mestres eram aqueles que transformaram a liberdade cristã em libertinagem. Meus irmãos, os comentaristas acerca desse termo, eu achei legal, Calil, o tio Hernani, que ele foi esperto aqui, né? Ele trouxe o comentário do Warren Wiersbe, aí pegou que o William Hendrickson fazia diferente, jogou os dois e deixou, né? Mas o Steve Lawson, ele está falando, no nosso livro que nós estamos estudando, que é esse aqui, você pode adquirir pela Amazon. Está chegando aí o mês de outubro ou final de setembro. Daqui a pouco chega aí a Black Friday ou Friday. E você pode adquirir lá. A gente consegue pedir, Calil? Ou então nos procura que a gente pede para você. O Calil tem um canal aí do Amazon Prime, ganha desconto, chega mais rápido. Eu também tenho essa assinatura. Geralmente o professor que compra esse livro, ele tem. É muito útil. Então, meus irmãos, ele está aqui falando sobre os judaizantes, né, que eles estavam querendo, meus irmãos, acrescentar à lei de Moisés a obra da redenção de Cristo, que Cristo tinha realizado lá na cruz. Ao mesmo tempo, tem um outro paralelo que é os libertinos. Quem são? É aqueles que soltavam tudo. Tudo pode. Então, meus irmãos, é como tem um escritor, eu tenho um livro, ainda não terminei de ler, que é o Discipulado, que é o Dietrich Bonhoeffer. Ele fala sobre a graça barata. Olha, anota na sua agenda aí, esse livro. Esse aqui, anota aí, o Discípulo Radical, anota. O Discípulo do Dietrich, qual é o outro? O curso do discipulado do Jonas Madureira, está todo sendo gravado aí, a gente fazendo propaganda. Não é fazendo propaganda, meu irmão, que aí vai abençoar muito a sua vida, você vai aprender muito. O custo do discipulado. São livros assim que, são entendimentos a partir das escrituras. É sério, irmão, você vai ler, vai estudar, você vai terminar o livro de joelho mesmo, assim, dobrado diante de Deus mesmo, humilhado, né, assim, e transformado. Então, meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo vai falar aqui, ó, em Romanos 3:8. Pratiquemos males que venham para bens, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, Romanos 6:1. Porque, aí ele vai falar em Romanos 16:18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. E com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Meus irmãos, eles estavam ali infiltrados no povo, eles fingiam, né, ser amigos. É aquilo que diz aqui Calvino, ele fala, olha, fingiam ser amigos, eram no entanto os piores inimigos do Evangelho. Então, meus irmãos, se nós formos ver hoje, mas está cheio eu lembro que teve uma aula aqui, pastor, que eu comecei a citar o nome dos caras aí, pastor Luiz, nos caras aí da graça barata. Então, porque assim, teve gente que apreciava a qualidade de mensagem de tais pessoas, né? E eu dei nome, né? Dei o nome das pessoas, olha, esse, ele é top lá no YouTube, mas esses caras não pregam o Evangelho. Estava aqui, né? Mas alguém disse, eu gosto. Eu falei, é claro, essa é a primeira característica do falso profeta, é agradar os ouvidos. Essa é a primeira. Então ele fala com lisonja, ele vai seduzir pelo falar. O cara tem técnica, o cara tem retórica, ele tem tudo. Até o movimento que ele faz no palco, ele usa neurociência para fazer isso. É tudo pensado, gente. Eu descobri tudo isso na pós-graduação. Aí eu falei, eu já sei. Os caras não são burrinhos, não. Eles são inteligentíssimos, né? Então eles pregam um falso evangelho.
Mas, meus irmãos, a grande questão é o fim disso aí, né? O fim é muito triste, é a perdição total, que é o que o apóstolo Paulo vai falar. Então vamos correr? Ainda hoje a graça de Deus é recebida em vão por aqueles que continuam a viver sobre a lei e pelos que pensam que devem permanecer no pecado para que aumente a graça. Essa é a graça barata. Não, eu tenho severa dificuldade em entender isso. Se Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e eu digo, pastor, ser cristão, e eu continuo a viver na prática do pecado, aí surge uma pergunta: Cristo me salvou de quê? Ele morreu lá na cruz para quê? Se eu continuo a mesma pessoa, eu não mudei. Então, meus irmãos, perceba que o Evangelho não é um conjunto de regras, entendeu? O Evangelho, ele é uma pessoa, o Evangelho, ele é Cristo. O Evangelho é o poder de reconciliar o homem, a humanidade, de novo para com Deus. Então, o esforço do apóstolo Paulo é crescer, é avançar. E não tem, meus irmãos, como avançar na graça e no conhecimento. Não tem como entrarmos em conformidade com Cristo Jesus tendo uma vida de prática do pecado. É assim, meus irmãos, nós erramos, nós pecamos, nós somos pecadores. Só que nós somos pecadores arrependidos. É inevitável que nós caímos, mas assim, isso causa em nós profundas dores. E nós sabemos que lá não é o nosso lugar. É aquilo que o Charles Spurgeon fala: olha, as ovelhas, elas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Então, a graça barata é os porcos que estão rolando no pecado. E é assim. E hoje, né, pastor, assim, a gente trazendo para a nossa realidade, tem muitos que pensam dessa forma, que agem dessa forma, que o seu modo de vida é dessa forma, né? E ensinam assim, e vivem isso. Então, tipo assim, meus irmãos, o Evangelho não é, tipo assim, o Evangelho, ele não veio só para mudar, não é uma mudança simplesmente de comportamento. Na verdade, esse comportamento é resultado de uma transformação divina de Deus dentro de nós, da regeneração. Então, nós externamos isso, né? E isso meio que naturalmente, porque é uma transformação que Deus faz em mim e faz em você. E esse nível de transformação, ele vai ser a sua eficácia é de acordo com a nossa busca, é de acordo com o quanto corremos em direção a Ele, o quanto amadurecemos nele. Amém? Deixa eu ver que horas são. Porque assim, gente, tem gente que melhora de comportamento e nem precisa do Evangelho, sim ou não? Tem gente que deixa de fumar, que deixa de beber, que deixa de usar droga, que deixa de trair a esposa, que deixa de um bocado de coisa, e às vezes nem cristão nem precisa do Evangelho, né? E simplesmente, então não é simplesmente abrir mão dessas coisas, apesar de que o cristão deve fazer isso também. Entendeu? Então, é aquilo que chamam de temperamento, Calil. Não, se você é muito explosivo, Jesus vai te fazer um gatinho. Não, irmão, entendeu? Assim se você é muito manhoso, Deus vai te transformar no leão. Eu falei, cara, nada, mano. Não, na verdade, meus irmãos, é Deus imputando a natureza dele dentro de nós, cara. Isso que é Evangelho. Entendeu? Oi? E isso é porque assim, nós fomos treinados e ensinados a ser vitoriosos, a andar sempre por cima, por cabeça e nunca por cauda, no topo. Mas se você for ver uma vida com Cristo, a gente precisa, o que nós precisamos, meus irmãos, que a gente não aprendeu, nós precisamos passar por um treinamento para a morte. Cristão, ele é treinado para morrer. Tanto é que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Tomar a cruz é um caminho em direção aonde? À morte. Jovem. Então, o apóstolo Paulo está falando da corrida e da carreira,
Porque assim, dá a impressão que alguns cristãos entendem que vieram aqui para essa terra para passear. Eu estou aqui a passeio, aquilo que Deus me der, amém, glória a Deus. E vamos continuar a vida. Não, mano. Quando a gente entender que a vida cristã é uma guerra, e guerra é guerra, precisa mudar essa percepção, meus irmãos. Não? Então, o pastor é aquele que não se enganava acerca dos falsos mestres. Vamos lá. Então, Paulo aqui, meus irmãos, ele vai disparar uma metralhadora em cima desses caras. Olha o que ele vai falar, olha a qualidade de caráter dos judaizantes, ou dos libertinos, ou os dois. Estão rumando para destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas, se orgulham disso, e pensam apenas na vida terrena. Deixa eu tomar uma água aqui, irmão, que essa parte é bem legal. Então, meus irmãos, ele vai falar aí, eles estão rumando à perdição. Quer dizer, o destino daqueles que tais coisas praticam, ou seja, o destino daqueles que fazem acréscimos ao evangelho, é esse aí. E ele vai falar o seguinte, o Deus dele é o seu próprio apetite. Ele usa uma palavra aqui que vem de koilia, que fala de ventre, que pode significar útero ou umbigo, ou estômago. Mas isso vai morrer no coração, né professor? Então Paulo está simplesmente comentando o egocentrismo deles. Então o Deus deles, o Deus dos mestres e dos libertinos, era o seu próprio ventre. Ou seja, o Deus deles eram eles mesmos. Eles se faziam deuses. E eles se orgulhavam de coisas vergonhosas. Que coisa legal. Eles se orgulhavam de coisas vergonhosas. Aí, meu pastor, nós temos que ver hoje igrejas, professor Calil Araújo, pastoras, o cidadão está no quarto, no quinto casamento, e está todo mundo dando glória a Deus e aleluia, aplaudindo e seguindo e cantando e indo para a igreja dele, dizendo ir para adorar a Deus. Eu falei, irmão, eu não consigo entender isso, pastor. Dá para entender isso aí, professor? Não dá para. E detalhe, se orgulham disso, ou seja, eles se orgulhavam, por exemplo, eles se orgulhavam das riquezas que eles tinham, das posses que eles tinham, do status que eles tinham. Então tudo isso era orgulho deles. Então eles eram, tinha assim, dá vontade de fazer, eu vou lá e faço, e me orgulho disso. Eu acho isso bom, eu acho legal. Isso me dá. É porque assim, irmão, o pecado ele é prazeroso, amigo. O pecado ele vai fazer conexões com o teu corpo de prazer intensas, entendeu? Então a própria mente da pessoa vai pedir pecado, vai querer pecado. O nosso corpo, a nossa natureza pecaminosa vai chamar o pecado. O nosso corpo, a todo momento, ele quer pecar, sim ou não? Sim. Eis aí o porquê de Cristo te ressuscitou. Porque nós estávamos mortos para isso. E quando o apóstolo Paulo fala que o pecado não tem domínio mais sobre nós, então liberdade, irmão, liberdade é o seguinte: quando fala de eu sou livre em Cristo, é que Cristo, agora que você crê em Cristo Jesus, é que Cristo, agora que você crê nele, repousou sobre você um poder dado por ele para dizer não para o pecado. Que assim, Satanás, ele prepara os pratos, ele prepara a comida. Ele vai lá na cozinha do MasterChef e vai nos servir daquilo que nos agrada, daquilo que vai nos dar prazer. Mas ele não obriga ninguém a comer. Então quem vai lá e come somos nós mesmos. Então nós somos totais responsáveis por nossos atos, por aquilo que fazemos.
cara, o irmão caiu, o diabo deu uma rasteira nele. Rapaz, para de migué, cara. Quer enganar quem? Ok. O apóstolo Paulo é claro em afirmar: o destino deles é a perdição. Não há salvação fora da verdade. O caminho da heresia desemboca no abismo. O destino dos hereges é a perdição. Professor Calil, só quer falar alguma coisa? Meus irmãos, pregar, isso aqui eu vou fazer uma adaptação, do Paul Washer. Pregar o evangelho na sua essência, na sua natureza, inevitavelmente vai gerar escândalos. Vai gerar escândalo. E se nós tentarmos diminuir os escândalos, já não será mais evangelho. Porque o evangelho, o poder de Deus para a transformação, ele já começa apontando para a gente: olha, vocês são pecadores, todas as áreas de vocês, é chamada a doutrina da depravação total. Nós somos totalmente depravados. Todas as áreas da nossa vida contém pecado, é pecaminosa e requer salvação, requer libertação de Cristo Jesus. Essa é a nossa natureza. Então, meus irmãos, se nós não falamos acerca da gravidade do pecado para as pessoas, qual necessidade elas vão ter de ter que ter um Salvador? Para que eu vou ter um Salvador? Você não tem um pecado, afinal de contas, né? Ou elas podem pensar dessa forma, né? E a Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Então, meus irmãos, isso... Meu Deus, deixa eu ver que horas são. Então isso vai gerar, viver essa verdade do Evangelho. O Evangelho, ele mostra. Então, aí sim vai vir mais Deus, né, comprova o seu amor por nós, entregando o seu Filho, né, na cruz. E quando a gente fala de cruz, irmãos, tem duas coisas na cruz que a gente precisa, tem que estar muito claro para a gente, que é o amor de Deus e a justiça de Deus. As duas coisas estão contidas na obra de Cristo realizada na cruz. Amor porque Ele entregou o seu Filho por nós. Justiça por quê? Porque todo pecado exige punição. Todo pecado deve ser punido, deve ser castigado. E o que Cristo fez? Ele pegou todos os nossos pecados do passado, do presente, do futuro, colocou lá na costa dele, e Deus manifestou a ira dele em Cristo Jesus. E a ira dele era para ser manifesta em nós. Então isso é motivo de muita alegria para nossas vidas. Porque Cristo nos amou. E Ele amou o mundo. Isso é legal. Ele amou o mundo, Ele amou a humanidade, a criação dele. De tal maneira, uma maneira que não tem como mensurar, não tem como medir. Que Ele entregou o seu Filho. Entregou para quem, Calil? Né? Entregou o seu Filho. Seu Filho único. Aí que entra. Para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Cristo Jesus morreu na cruz para todo aquele que crê. É o versículo. Pessoas inventam marmota aí. Está claro ou não está claro, professor, isso? Salvação é para todos? É. Todos quem? Todos os que creem. E quem é que crê? Aquele que Deus depositar a fé no coração dele para que ele creia e pela graça seja salvo. Amém, meus irmãos? Vamos para o céu, irmão, vamos para o céu. Chega. Irmão, vai entrar agora Paulo, versículo 20 e 21. Vamos ler?
Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. É de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Então nós temos vendo aqui Paulo, o apóstolo, o cidadão do céu. Então ele usa essa palavra aqui, a única, né, essa palavra aqui usada no Novo Testamento, né, que é politeuma. Se a prata, ele está falando aos filipenses, se a pátria deles está nos céus, a conduta deles também deveria ser compatível com essa cidadania. O que o apóstolo Paulo está falando, meus irmãos? Está falando que a nossa cidadania, que a nossa pátria é de onde? Ela vem de onde? Ela vem do céu, ela é do céu. Nós fomos eleitos nele antes da criação do mundo, ou seja, nós viemos de Deus. Então, a nossa pátria, a nossa cidadania é celestial e é eterna. Portanto, o apóstolo Paulo está falando aos filipenses: a conduta de vocês deve ser como cidadãos do céu, de onde vocês vieram. A maneira de vocês se comportarem, de agir, é de onde vocês vieram. É assim, meus irmãos, igual, porque Filipenses era tipo uma cópia romana, entendeu? Era tipo era uma cidade que ela imitava todas. Não é vila. Me lembra aí, Calil. Qual é? Não, eu estou tentando lembrar de uma palavra que eu não estou conseguindo, acerca da cidade de Filipenses. Não é a província, mas é algo parecido com isso. Era uma província. É como se fosse uma província de Roma. Ou seja, a cidade de Filipos, todo o padrão romano, as leis, o exército, as comidas, tudo aquilo que acontecia em Roma, que funcionava em Roma, as leis, as normas, as regras, os filipenses era como se fosse uma cópia de Roma, entendeu? Era uma mini Roma. Então o apóstolo Paulo está falando: olha, mas vocês sentem orgulho de ser uma mini Roma. Ele se sentiu orgulhoso, mas eu quero lembrá-los que a pátria de vocês não é essa. Vocês têm dupla cidadania. A primeira é celestial, é do céu de onde vocês vieram. Então, meus irmãos, estamos indo para casa, lá é nosso lugar. Devemos correr muito até nosso rei voltar, ou até ele nos chamar de volta para casa. Meus irmãos, então o apóstolo Paulo aqui entra aqui a parte do atleta, ele está convidando a todos para correr em direção a Cristo, ao conhecimento de Cristo e ser transformado e santificado por esse. E no final da nossa aula, nós vamos entender o porquê de tudo isso. Lembrei, Calil, da palavra, colônia romana. Eu lembrei não, está escrito aqui, né, meu? Era isso que eu queria lembrar, meus irmãos, que eu estava na página errada. Ou seja, o seu nome está escrito no livro da vida antes da formação do mundo. Antes de Deus criar o plano da salvação, o seu nome já estava escrito lá. E ele vai dar agora algumas características, né, desse Salvador. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. É de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus. Então ele usa aqui algumas palavras que é interessante. Ele usa uma palavra chamada Salvador, que é aquele que livra de grandes perigos. Ele usa Jesus, é o Deus que salva, ou o Senhor é a salvação. Jeová é a minha salvação, tem várias traduções. E ele usa Cristo, ungido, o rei, e ele chama de Senhor, que é o governante,
é o governante, Senhor e soberano sobre todas as coisas. Meus irmãos, e é exatamente esse aí que virá nos buscar. É por ele que nós devemos ansiar pela eternidade. E, meus irmãos, a gente precisa entender isso, quando a gente fala que de Cristo, o Rei, Cristo soberano, Cristo é aquele que governa, é que Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Criador e Senhor sobre todas as coisas. Se Ele é Criador e Senhor sobre todas as coisas, Ele pode fazer o que Ele quiser com as coisas que Ele criou. Porque tem um negócio hoje de dizer: ah, Deus, eu não aceito. Ah, Deus, eu não concordo. Entendeu? Tipo assim, é como se Deus tivesse que se encaixar nos nossos pensamentos, naquilo que nós acreditamos ser como verdade. Aí surge uma pergunta: quem somos nós para tal coisa? Muito bem. Nós vamos encaminhar, meus irmãos, para o final, que vai chegar agora aquilo que o apóstolo, aquilo que nós vimos em Romanos, que é a glorificação do corpo. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele fala aos Romanos. Então, a glorificação é o estágio final da salvação. Será o dia que nós teremos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Paulo vai falar aos Coríntios, serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados e encontrará Cristo nos ares, e todos terão o seu corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. E nesse corpo não haverá mais pecado. Professor Calil, eu estava pensando, e a minha mente humana não consegue entender muito bem, não consegue. Gente, pensa aí, cara. Pastor Elias, como é, ou como será que é viver uma vida sem pecado? Como será viver uma vida onde o pecado não me afeta mais, onde o pecado não me agride mais, onde os meus desejos, a minha natureza, entendeu? Não me rasga mais, entendeu? Aonde eu não preciso mais esmurrar o meu corpo por causa do meu desejo, aonde eu não vou pecar mais. E eu olho para mim, falo, Deus, eu estava estudando e eu orei, eu falei, Deus, que grandiosa graça é essa? Na verdade, o que é isso, cara? Você está entendendo? Você não vai pecar mais. Nosso corpo vai ser transformado. Nós não seremos mais afetados mais pelo pecado. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais depressão, doença, não haverá mais nada. O nosso corpo será perfeito, semelhante ao corpo de Cristo. E essa graça futura, ela deve ocupar a nossa mente e arrebatar o nosso coração enquanto nós vivermos nesse presente estado humilde. Nós nunca devemos ceder às pressões para nos encaixarmos aos moldes desse mundo. Estamos indo para lá e lá é o nosso lugar. Devemos correr muito até o nosso rei voltar, ou até que ele... Amadão, Jesus pode te chamar a qualquer momento, amado. Não sei se você já percebeu isso. E tudo aponta para isso. Qual é a garantia que nós temos que vamos acordar amanhã, pastor? Nenhuma. Só a graça de Deus que nos sustenta. Então, e eu fiquei assim, meus irmãos, Deus, obrigado. Aí eu entrei em uma oração de agradecimento. Falei, obrigado, Deus, porque realmente nós não merecemos. É uma grandiosa graça, é um grande amor. Nós não merecíamos nada disso que o Senhor fez por nós. E isso nos motiva ainda mais a entrar na corrida, a entrar na guerra, entendeu? A nos despojar mesmo como atleta, e seguir a carreira, o foco da eternidade. E, meus irmãos, e uma aplicação aqui, cara, se você está aqui e o seu foco, ou você não sente esse desejo
pelas coisas eternas ou pela eternidade, eu quero te dar uma dica: ore a Deus, apresente a Deus o seu coração, peça para que Deus quebre, né, esse desejo, o desejo do nosso coração que nós temos por esse mundo, por essas coisas terrenas que aqui estão, né, e que Deus faça mesmo, né, que Deus acenda uma chama de glória no nosso coração, na nossa mente, por aquilo que é celestial, por aquilo que é eterno. Porque assim, ó, quando nós não anseiamos, Calil, oi? Tá, vai entrar lá. Calma, jovem. Quando nós não anseiamos, meus irmãos, sobre essas coisas eternas, é grave e é preocupante. A primeira preocupação é: onde está o seu coração que não anseia por isso? É bem provável que esteja apegado aqui, é bem provável que esteja apegado a essas coisas terrenas. E o apóstolo Paulo está falando: olha, se nós somos apegados a essas coisas terrenas, o que ele está falando? Tudo isso perecerá, tudo isso desaparecerá, mas eu prossigo para o alvo, porque aquilo que vamos alcançar é eterno, a traça não corrompe. Entendeu? Né? E essa coroa, ela é incorruptível, é impossível de corrupção, totalmente impossível se corromper. Então, que é a eternidade em Cristo Jesus. Eu não consigo imaginar muito bem como é isso, eu não consigo entender, mas meus irmãos, eu aprendi em Deus a descansar e confiar nele, mesmo nas coisas que eu não entendo, mesmo nas coisas que eu não compreendo. Eu não compreendo, mas eu sei que ele tem cuidado de nós e que ele é soberano sobre todas as coisas, e que aquele que começou a grande obra em nós, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. E meus irmãos, eu trouxe um brinde aqui para nós. Vamos falar assim, é um brinde que não estava, né? Não estava na nossa aula. E nós sentamos, eu e o Calil, na verdade sentamos não, nós sentamos no modo de falar. Hoje em dia ninguém se senta, é o WhatsApp, né? E eu trago aqui a coroa que o apóstolo Paulo tanto fala, ou uma parte dela, ou uma representação dela. Quando ele está falando coroa, a tradução para coroa, ela tem duas, né? A primeira é diadema, que eram coroas que é dada aos reis. Não é esse tipo de coroa que ele está falando. Então, quando ele vai falar lá aos Coríntios, né, lá no capítulo 9, sobre a coroa, ele está usando a figura do atleta, daquele atleta que ia ser coroado. Então, o que o atleta olímpico que ganhava as corridas, as competições, o que ele ganhava? Ele ganhava uma coroa semelhante a essa. E era uma coroa de folha de louros, banhada a ouro. Mas esse atleta, ele recebia o reconhecimento das autoridades, ele recebia o conhecimento das pessoas mais nobres, né, dos ricos, e ele recebia o reconhecimento de toda a multidão que estava ali, de toda a plateia que o via, e ele recebia também algumas premiações. Mas o apóstolo Paulo está falando: olha, essa coroa aí, ó, tudo isso aí que eles estão conquistando, tudo isso vai passar. E eu quero ler com você lá em 1 Coríntios, no capítulo número 9. Na verdade, acho que nós temos aqui, né, Calil? Então, meus irmãos, ele fala, ó, lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então a nossa corrida é para alcançar a coroa incorruptível. Aqui em 1 Tessalonicenses 2,19 fala o seguinte, ó: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Em Tiago 1,12 ele vai dizer, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê?
depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa daqui é a mesma coroa lá de Apocalipse 3, a coroa da vida. E aqui em 1 Pedro 5:4 está escrito assim, ó, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, ou seja, imperecível coroa, que é Stéphanos da glória. E a coroa da justiça. Já agora a coroa da justiça me é aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os quanto o amam a sua vinda. E meus irmãos, e a gente ficou estudando, e surgiu uma dúvida. E qual era a dúvida? Se eram realmente 5 coroas, pastor. Se eram realmente 5 coroas, ou se era uma coroa que ia receber esses atributos aqui. Porque quando ele fala, isso será dada, quando ele fala de Jogos Olímpicos, é porque ele usa a mesma palavra no grego, porque é Jesus que vai estar lá no dia da glorificação para coroar. Uns para ser coroados, outros vão ser peia. Mas meus irmãos, e o que nós concluímos, na verdade não concluímos, nós pensando bem, na verdade não são 5 coroas. Não são 5 coroas. É uma coroa, mas com perspectivas diferentes. Então, aqui é uma perspectiva, por exemplo, essa daqui ó, é dos Jogos Olímpicos. Aqui ele está vindo dos Jogos Olímpicos. Essa daqui da vida, era que os cristãos lá na época de Tiago e também em Apocalipse, eles estavam sendo mortos, perseguidos e mortos. Então a perspectiva, olha, persevera que se você morrer por causa do Evangelho, você vai receber a coroa da vida. Então são as perspectivas diferentes. Apesar de que nada muda, se seria 5 coroas ou uma coroa com todos esses atributos, não importa. O que importa é que isso é um reconhecimento de Deus para os seus filhos, para aqueles que amam a vinda, que desejam a sua vinda, né? Para aqueles que se esforçam, para os atletas. O irmão quer anotar, eu estou na frente, né? Né? Oi? Isso. Porque a salvação, o que é a salvação? A salvação, meus irmãos, ela é um presente de Deus para a nossa vida, é um presente. Ele simplesmente nos deu. É um presente da graça de Deus. Ele nos presenteou com a salvação, sem que nós fôssemos merecedores de tudo isso. Então isso é um presente. Então para aqueles que enfrentam as causas do Evangelho, que vivem segundo o Evangelho, ele será reconhecido. É aquilo que o apóstolo Paulo vai falar lá aos Coríntios, né? Que ele vai falar, olha, sede firmes e constantes em toda a obra do Senhor, né? Porque a obra que vocês fazem para o Senhor, ela nunca é em vão. Porque assim, irmão, nosso Deus é um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Nada. Porque tem gente que acha que Deus deve alguma coisa para ele. E, meus irmãos, deixa eu voltar aqui, mas o porquê de tudo isso? E olha o que diz o último versículo, vamos ler e vamos encerrar. Ele diz o seguinte, ele tomará nosso corpo, nosso frágil corpo mortal, e o transformará num corpo glorioso como o dele. E os estudiosos aqui, eu falo os teólogos, as pessoas que a gente pesquisa, os comentários, eles vão comentar o seguinte: então é necessário em nós essa corrida, é necessário em nós essa transformação, para quê? Porque o nosso corpo é frágil. Então nós precisamos ser aqui transformados por Deus, santificados por Deus, para quê? Para receber o peso da glória que há de ser manifestado em nós.
Então é por isso que requer essa transformação, é por isso que tem essa corrida. Então, de tudo que o apóstolo Paulo vem falando, olha, de quem eu era, de quem eu fui, na corrida que eu estou agora, e essa corrida, eu tenho um alvo nessa corrida, e o meu alvo é ser como Cristo, é ser transformado, é conhecê-lo e ser transformado por Ele, é avançar na santificação, porque eu não sou daqui, a minha cidadania, ela é celestial, mas eu estou aqui ainda, e eu preciso viver aqui com um padrão que é lá em cima não tem pecado, e eu preciso ser transformado aqui, para quê? Para no final suportar a glória que vai ser nos entregue, para suportar a glorificação de Deus em nós. Então é por isso, irmão, ninguém nunca vai ser transformado vindo para a igreja somente dia de domingo, batendo palminha aqui e caindo uma lágrimazinha do olho. Não vai suportar a glória, o peso da glória que é de ser manifestado, porque não teve transformação de vida. E o reto juiz, e o que ele diz? Olha, que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Aquelas que forem aprovadas, aqui filhão, aquelas que forem aprovadas, coroa nele. E as que foram reprovadas não reinarão. E é negativo mesmo, não reinarão, não participarão do reino. Por quê? Entrou no céu fumaçando, Calil. Entendeu? As chamas dos infernos estavam acesas sobre o cara. Que assim, irmão, só tenho... Olha, se nós não formos salvos pela graça, nós não seremos salvos de maneira nenhuma. Ou somos salvos pela graça ou não somos. Não tem outro. Então, meus irmãos, vamos encerrar. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Aumentar a nossa semelhança com Cristo até o dia que cruzarmos a linha de chegada. E entrarmos na presença dele é um prêmio grande demais para deixarmos escapar. Se você está desacelerando, toda vez eu uso essa palavra, Calil, desacelerando, passeando e sentado na pista, levante-se e comece a correr agora. E o porquê de tudo isso? Vamos encerrar. Muito simples, meus irmãos. Muito simples não. Na verdade é glorioso demais. O rei está voltando. Meus irmãos, e glória a Deus por isso. E essa palavra para mim é muito pesada, irmão. É muito pesada, ao mesmo tempo é muito gloriosa. Para mim é muito gratificante, é muito alegre em saber que o rei está voltando. E ele virá vestido de glória, nos arrebatará, ou dependendo da época, porque todas as gerações passadas, todos os apóstolos, eles ensinaram uma coisa, né? Eles passavam para aquela geração, que como se aquela geração fosse a geração do arrebatamento. Você pode ver em toda a história das igrejas, e os ensinos do apóstolo, Paulo fala, Pedro fala, todos, né, que fizeram esse ensino. Então, meus irmãos, que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus continue abençoando a sua vida. E um último exercício de reflexão para a nossa vida, para a gente pensar, para a gente orar e ir embora para casa. O apóstolo Paulo, ele está se dando como um exemplo. Ele é o exemplo, e ele fala, ele é o exemplo da doutrina, da teologia, de tudo que ele pregava e ele vivia. Faça de conta o seguinte, olha a brincadeira, a revisão. Faça de conta que você é o apóstolo Paulo agora. É você é o apóstolo Paulo. Que bênção, né? Que bênção, mas para ser o apóstolo Paulo vai ter que passar por ele que ele passou, aí muda. Mas, meus irmãos, vamos pensar no futuro da nossa igreja local. Futuro dela, futuro da nossa igreja local. E a gente sabe que depende de nós, sim ou não? Né?
Então, juntamente com Deus, nós realizamos o plano eterno dele. Ele nos chamou, é um privilégio, né, participar desse plano dele. E eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Meus irmãos, se todo mundo, faz de conta que o exemplo agora é você, e sou eu também estou incluído. Mas faça de conta que se todo mundo, se todo mundo orasse o tanto que você ora, o que seria da igreja daqui a 3 anos, daqui a 2 anos? Qual seria o futuro da nossa igreja se todo mundo na igreja adotasse você como exemplo e orasse o quanto você ora? Qual seria o futuro da igreja? Se todo mundo estudasse as escrituras o tanto que você estuda, qual seria o futuro da nossa igreja? Que futuro ela teria? Se todos olhássemos para nós como espelho e vissem a carreira, se todos tomassem você como um exemplo, e nós já vimos a necessidade de ter bons líderes, bons mestres, bons mentores, bons pastores, pessoas realmente regeneradas, qual seria o futuro da igreja? Se fosse você tomada como exemplo. Se todos tomassem como exemplo o seu trabalho, o esforço, a dedicação que você tem empregado aqui, qual seria o futuro da igreja? Se todos se colocassem no lugar do próximo, se todos se abrissem mão dos seus interesses por amor ao próximo e se dedicar ao próximo, qual seria o futuro dessa igreja? A pergunta, eu já falei, né? A pergunta é retórica, mas assim surge uma outra pergunta. Essa igreja, ela vai enviar missionários para o mundo, ela vai enviar pastores, ela vai abrir outras igrejas em outros lugares do mundo, ou ela vai fechar? Então, entenda, meu irmão, entenda que quanto mais nós temos de Deus dentro de nós, mais nós nos desapegamos, nós aprendemos a abrir mão dessas coisas que são temporais e passageiras e começamos a abraçar aquilo que é eterno. E é uma reflexão mesmo para a nossa vida. Então, por isso que fez necessário ter 3 aulas, 3.0, quase era 4.0, o motor ia lá. Então, meus irmãos, corra para casa, nós estamos em uma corrida, e já que você está numa corrida, corra a toda velocidade em direção ao alvo, corra para casa, corra para Cristo. Se você estava parado, não importa, levanta, calça o seu tênis, bote a roupa adequada, entre na pista e comece a correr em direção a Cristo, porque o rei está voltando, e ele só vai coroar, né? O apóstolo Paulo fala no próprio versículo que nós lemos, né, que todo atleta ele é coroado segundo as normas, segundo as regras. Então o atleta ele precisa obedecer às normas e às regras. E quais são as regras? Quais são as normas? São as escrituras de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a seguir na carreira, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, renova-nos, ó Deus. Nos encoraja, ó Deus, a essa corrida, ó Deus. Que seja o nosso foco, o nosso alvo de vida, o nosso plano de vida, Deus, ser transformado segundo a imagem do teu Filho Jesus, ó Deus. Ó Pai, que tu arranque do nosso coração, ó Deus, os desejos que nós temos, ó Deus, por essas coisas aqui da terra, ó Deus, e que tu derrame, ó Deus, no nosso coração, ó Deus, tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que é imperecível, Deus, tudo aquilo que tu tem preparado para os teus filhos, ó Deus, que nós nos alegremos com isso, Deus, que nós ansiemos, ó Deus, por esse grande dia, Deus, que será o dia que nós seremos